sou o João e eu decidi replantar meu Anthurium magnificum grande junto com você nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo específico de apresentação dessa planta aqui, onde mostrei o Anthurium magnificum em detalhes e contei quais são as principais características dessa planta e o que o diferencia do Anthurium crystallinum, já que eles de fato são parecidos. Eu também te contei onde comprar essa planta, que claro, na Floricultura Nosso Planeta Flora, que envia para todo o país. E hoje então eu vou replantá-lo em um novo vaso com um substrato especial para esse tipo de planta, mas é um substrato universal que você pode usar para muitas outras variedades de plantas. Então venha acompanhar esse conteúdo comigo, fica comigo até o final desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui para mim nos comentários, quem sabe eu possa te ajudar. Espero que você goste desse conteúdo e para você que ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, porque tem sempre novos conteúdos sobre como cuidar de plantas, replantar, sobre diversas curiosidades de plantas, então fique à vontade para fazer parte desse espaço. E antes de eu começar, já curte aqui o vídeo e agora então vem acompanhar esse replante comigo. Então esse aqui é o meu Anthurium magnificum grande, ele já é bem desenvolvido, tem essas folhas grandes, exuberantes, que realmente se destacam nos ambientes onde ela está. Então eu vou replantar, já que ele está nesse vaso relativamente pequeno, já estou cuidando dele há alguns meses e ele, claro, veio para mim do Nosso Planeta Flora, então vamos ao replante dessa planta aqui e vem acompanhar então todo esse processo. Então, para replantar o meu magnificum, eu vou utilizar um vaso de polietileno, que é um vaso obtido através de um material reciclável, né? Ele é super bonito, além de ser muito durável, né? Já que é super resistente, pode durar por toda uma vida. Esse meu vaso aqui tem 27 centímetros de diâmetro por 30 de altura, tá? Então, é um tamanho bom e suficiente para a gente manter a planta por um bom tempo, levando principalmente em consideração que o meu magnificum está em um vaso relativamente pequeno, né, num pote 15. Então, vai ser já uma diferença de tamanho bem considerável e suficiente para ele conseguir se desenvolver por um bom tempo. Então, também já fiz alguns furos ali no fundo do meu vaso. Então, vamos para o processo de plantio. Vou te apresentar, então, qual é o substrato que eu vou utilizar para replantar o meu magnificum. Esse substrato aqui é muito especial e vale para diversas outras espécies de plantas, já que ele favorece muito bem o condicionamento da planta no solo. Ela vai viver por muito tempo com esse substrato fértil, fresco, que vai favorecer a sua manutenção e também o seu crescimento. É tudo de bom esse substrato aqui e ele mais ou menos simula o substrato, né? A camada orgânica de uma floresta, inclusive devido a essa rica biodiversidade e esses compostos orgânicos presentes aqui nesse substrato. Então, para começar, eu tenho um substrato aqui, ó. Esse aqui é um substrato à base de casca de pinos decomposta naturalmente e ele, por sua vez, tem essa granulação bem mais fina, tá vendo? Ele tem essa granulação bem fina, bem porosa e aerada. É um substrato bem soltinho com esses flocos minúsculos, né, que fazem com que ele seja bem agradável ao toque até. Tenho também um outro material obtido através da casca de pinos, que é essa formulação. Esse substrato aqui é à base de casca de pinos também, só que ele tem a granulação um pouco maior, com alguns floquinhos de madeira, tá vendo? Então ele tem uma granulação um pouco maior. Tenho também um substrato aqui, ó. Esse aqui é muito utilizado no cultivo de orquídeas, tá? E ele é à base de carvão vegetal com fibra de coco. Também ajuda bastante no condicionamento do solo, principalmente para essas plantas, né, tropicais e essas aráceas. E tem também a casca de pinos tradicional, que é essa que é obtida através do pinheiro, que por sinal é muito bonito, tá? E também, para finalizar, eu tenho um pouco de perlita. Perlita é esse mineral obtido através de rochas, tá? E ele é um mineral neutro, ele não tem nutrientes e ele serve simplesmente como um condicionador de solo. Ele favorece a aeração do substrato, não deixa que essa terra se compacte, vire um bloco, porque as aráceas, né, e o Anthurium magnificum, no seu caso, têm raízes sensíveis e quando se trata de plantas cultivadas dentro de casa, né, em um ambiente mais controlado, elas, né, precisam de uma atenção mais especial. Então, por isso eu vou usar também um pouco de perlita. Se você não tem problema. Usa os materiais que você já tem à sua disposição e tá tudo certo. Então,
Para começar, eu vou misturar todos esses materiais aqui. Vou fazer com que eles fiquem bem incorporados. Eu tinha deixado eles separados apenas para demonstrar para vocês como é cada um. E vocês viram, né, que inclusive muitos vêm da mesma origem, né, que, por exemplo, é a casca de pinos. A casca de pinos é muito boa porque ela oferece, né, um bom condicionamento para o solo, favorece muito bem o crescimento das plantas. Então agora a intenção é que realmente esse substrato ele tenha, né, essa parte mais fina, essa granulometria mais fina, mais porosa, né, e também algumas cascas mesmo em tamanhos maiores. É isso que vai fazer com que o substrato tenha essa característica particular e fique muito bom, favorecendo o crescimento das raízes da planta. Então, ó, vai incorporando eles muito bem, para que eles fiquem, né, bem misturados. Aqui já tá bom. E então eu vou preparar o meu vaso. Vamos lá para o preparo do vaso. Tenho aqui então o meu vaso de polietileno, como vocês viram eu já furei. Vou fazer então camada de drenagem. Algumas vezes vocês sabem que eu não faço camada de drenagem quando eu acho que não é necessário, tá? Mas ela é importante e no meu caso hoje vou fazer com argila expandida, que são essas bolinhas aqui, tá? Que são produzidas e comercializadas, é possível comprar até por litro, né? Em diversas quantidades. Pode usar também jornal, pode usar também isopor e pode usar pedras e diversos outros materiais. Então coloco aqui no fundo do vaso, organizo elas. E em seguida eu venho com um pedaço de tecido, né? No caso aqui eu estou usando um TNT, que é um tecido que a gente compra por metro, mas você pode usar outros tipos de tecido, de algodão, sintéticos, ou até mesmo uma folha de papel ou de jornal, que a intenção é simplesmente fazer uma barreira para a gente colocar o nosso substrato e ele realmente não entrar em contato com essa argila expandida, tá? Então coloquei a minha manta de drenagem e agora sim eu vou vir com o meu substrato. Vou ir colocando o substrato então aqui no fundo do vaso. Já vou mostrar pra vocês, calma e um pouquinho, tá? Se você ainda não curtiu o vídeo, já deixe seu like, isso é importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Então, se você ainda não curtiu, curta. Olha só, então a gente vai fazendo uma camada com o substrato até mais ou menos o local ideal de colocar a nossa planta. Então, vou precisar colocar um pouco mais. Tá vendo como o substrato fica super bonito, gente? Ele fica, então, né, com essas características heterogêneas, né? Ele não fica um material homogêneo, uma mistura igual. Ele fica, né, com esses floquinhos brancos da perlita, as casquinhas também do pinus, as fibras de coco, o carvão vegetal. Então, fica um substrato bem heterogêneo, que é isso que, na verdade, favorece o crescimento, né, da planta como um todo. Então, ó, vou colocando até mais ou menos a parte mais superficial do meu vaso e depois eu vou vir com a minha planta. Considera também que quando a gente molhar, né, quando a gente regar a planta, o substrato tende a ceder um pouco, então coloca um pouco mais para cima, né, porque já que ele tende a ceder, ele vai abaixar, então calcula mais ou menos um pouquinho mais para cima, tá? Então agora eu acho que já dá para eu colocar a minha planta, ó, eu já coloquei até um certo nível, deixando mais ou menos um espaço para eu colocar o meu torrão. Então eu vou retirar a minha planta do vaso onde ela está, ó. E agora é hora da gente ver como está o sistema de raízes, tá? Eu tinha deixado ela nesse vaso e também com esse saquinho de plástico mesmo, para facilitar no momento que eu fosse replantar, tá? Então, vejam bem, eu vou mostrar para vocês essa maravilhosidade que é o sistema de raízes de uma planta saudável. Olhem só, gente, olha isso, né? De encher os olhos, né? Dá muita alegria ver uma planta tão saudável desse jeito, né? Então agora o novo vaso, né, vai favorecer muito o crescimento dela. Então vamos colocar ela logo nesse novo vaso. Vamos lá, acho que eu precisaria de um pouquinho mais de substrato, mas na verdade já está bom. Então, vou posicionar aqui direitinho para vocês conseguirem ver.
Então coloca a sua planta, né, mais ou menos centralizada, organizada, e aí a gente vai calculando e completa com mais substrato. Gente, não é por nada, mas eu acho que esse vaso vai ficar tão lindo, tá dando gosto de ver. Prontinho, finalizei, né, essa camada de substrato. Poderia colocar mais um pouquinho, claro, mas depois também eu posso completar. E aqui eu depois eu posso mostrar para vocês em uma atualização uma camada de esfagno, porque o esfagno aqui nesse caso, ele é muito favorável porque quando a gente molha a planta normalmente, é normal que algumas partículas de terra, né, subam, né, escapem e caiam nas folhas da planta. E isso algumas vezes pode causar, né, determinadas queimaduras nas folhas, algumas manchinhas, algo que a gente quer evitar, né? Então, uma camada de esfagno aqui na superfície do substrato favorece, porque ele faz uma barreira, né, e não deixa que as partículas de terra, né, caiam nas folhas da planta. Eu também vou aproveitar essa oportunidade para já adubar a minha planta. Estou usando um adubo mineral, tá? É tranquilo de usar. Esse aqui é um adubo mineral, um NPK. E ele é um NPK para favorecer o crescimento de folhagens. Então ele tem uma concentração de fósforo reduzida e uma concentração de nitrogênio e potássio um pouquinho maior. Então é um adubo mineral, tem que usar de acordo com a indicação do fabricante, tá? Ó. E aí a gente coloca, né, sempre nas laterais do vaso, de preferência longe do contato com as raízes, para que não corra o risco, né, de queimar as raízes, principalmente de plantas que são um pouco mais sensíveis, né? Então a gente coloca sempre nas laterais e a gente rega em seguida. Então finalizei meu plantio, vou regar. E depois eu coloco a minha camada de esfagno aqui nesse vaso, que vai estar tudo certo e maravilhoso. Então, esse foi o replante do Magnífico. E assim, então, eu finalizo esse conteúdo sobre o replante do meu Anthurium Magnificum grande nesse novo vaso, que ficou uma coisa maravilhosa. Ele está muito bonito nesse novo vaso, gente. E agora a planta vai poder crescer, se desenvolver melhor nesse vaso. Eu vou mostrando o crescimento dela para vocês aqui no canal, mas essa é uma planta que tem um crescimento relativamente lento. Se você quer acompanhar, assistir a apresentação dessa planta e conhecer um pouco mais sobre as principais características do Anthurium Magnificum, estou deixando para você o vídeo da apresentação dessa planta na tela final, para que você assista assim que terminar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui para mim nos comentários, que quem sabe eu possa te ajudar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.